Amém, meus irmãos? Então, concluímos essa primeira etapa. Recomendo que os irmãos vejam depois as notas, né? Anotem tudo aí. Tem muita coisa para estudar e uma questão prática também, né? Da missão, das igrejas. E agora eu queria convidar para estar conosco aqui, né, nessa sequência de palestras, o professor Bruno César, doutor Bruno César, que estará conosco agora para falar de pastores, que formam pastores, né? E é uma sequência da primeira palestra nossa, né? Não sei se o professor Bruno César já está conosco aqui. Se puder abrir a tela, não sei se a tela dele já está Sim, aberta. sim, ele está. Tá, joia, então. Estou aqui, meu amigo. Professor Bruno César, é um prazer muito grande ter o senhor conosco mais uma vez. Obrigado pela gentileza de aceitar o convite e espero que os irmãos que estão aqui conosco possam também aproveitar essa mensagem, né? Obviamente que o tempo é muito curto para falar em uma hora só sobre isso, mas aqui nós estamos dando algumas diretrizes, né? Algum norte, né? Para nós continuar nossa reflexão durante o curso e também nas igrejas locais, nas agências missionárias que estão envolvidas conosco aqui. Professor Bruno César, fique à vontade. Graça e paz, queridos irmãos. Louvo a Deus pelo trabalho de vocês e por mais esse encontro online. Assim a gente pode reunir gente que está em várias partes do mundo para pensar melhor biblicamente a respeito desses temas tão importantes. Então, meu tema hoje é pastores que formam pastores. E hoje eu fiz algumas anotações que eu vou compartilhar com vocês, tá? E depois o pastor Caio, o pastor Fernando podem compartilhar com vocês, com os demais aí, o PDF à vontade, tá bom? Já mandei para o pastor Fernando, depois ele pode mandar no grupo de WhatsApp, enfim, de algum meio para vocês. Então, eu vou compartilhar aqui o PDF. Só um minutinho. Agora sim. Muito bem, queridos. Então, vamos lá. Vamos começar com a passagem bíblica de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2, que diz o seguinte: Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouvistes em mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. Tem um microfone ligado aí, peço que desligue, por gentileza, porque o Meet é muito sensível, ele vai ficar puxando aí. Bem, a igreja, irmão, sempre preparou seus líderes de uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra, à medida que o tempo foi passando, mas de tempos em tempos também houve crises na preparação dos obreiros, tá? Então, vamos pensar um pouco sobre isso hoje. Então, em primeiro lugar, eu quero falar com vocês sobre características para a escolha pastoral. Todos nós conhecemos bem as passagens bíblicas de 1 Timóteo, capítulo 3, e Tito, capítulo 1, e eu coloquei aqui uma tabela que faz uma comparação entre as duas passagens, que são as duas principais passagens, as duas mais detalhadas passagens sobre a escolha de pastores, presbíteros, anciãos, enfim, são termos intercambiáveis no Novo Testamento, e bispo também, né? Então, em primeiro lugar, a função do líder: supervisão da igreja local, ensino e pastoreio em Timóteo. Em Tito, liderar igrejas recém-estabelecidas e corrigir falsos mestres. O foco inicial: se alguém deseja, excelente obra deseja. A motivação é importante. E em Tito, Paulo orienta Tito a estabelecer anciãos em cada cidade, a ideia em cada igreja. O caráter pessoal, em Timóteo, em 1 Timóteo, é alguém irrepreensível, sóbrio, modesto, não violento, e assim vai. Em Tito também, irrepreensível, não arrogante, não pode ser arrogante, não irascível, tem que ter domínio próprio, não dado ao vinho. O relacionamento familiar desse candidato é que deve ser marido de uma só mulher, isso de certa forma é discutido hoje em dia,
o que significa ser marido de uma só mulher, se significa... praticamente nenhum estudioso sério concorda que tem que ser casado, embora... Porque o próprio Paulo e Barnabé também não eram casados enquanto exerciam o ministério. Mas o que será que significa? Será que significa que ele não pode ter outra mulher? Ou se isso já estava claro para a igreja do primeiro século, significa que ele não pode ser recasado. Desde que se converteu a Cristo, ele precisa permanecer com a mesma esposa. Essa é uma questão interessante. Essa segunda opinião é a minha. Não pode ser recasado. Marido de uma só mulher é esse. Opa, tá com eco aí. Que governe bem a própria casa. Marido de uma só mulher, filhos crentes e obedientes, em Tito. E em 1 Timóteo, apto para ensinar e não seja um novo convertido. Não pode ser neófito. Apegado à palavra fiel, capaz de exortar é animar, tá? Não é necessariamente repreender. E convencer. Então, o pastor tem que ter certa capacidade de convencimento. Muitas vezes nós imaginamos, da palavra que o Senhor Jesus disse, que o Espírito Santo, quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que nós não precisamos argumentar nada. Não, eu vou só dar um sermãozinho água com açúcar, ou apenas orar, sem nem pregar, e o Espírito Santo vai convencer. Essa não é uma ideia bíblica. A ideia bíblica é de que nós precisamos argumentar e ter certo poder de convencimento para um monte de coisa. A Bíblia não diz que o Espírito Santo vai convencer o mundo de tudo, absolutamente. Então, é uma função pastoral o convencimento pela argumentação, e a gente vê isso, irmãos, que o Espírito de Deus opera esse convencimento para a salvação pela pregação do Evangelho. E no livro de Atos, nós vemos como os apóstolos e os evangelistas faziam. Eles argumentavam da melhor maneira possível. Então, o Espírito Santo convence, sim, e muitas vezes ele convence através da nossa argumentação. Tá? As duas coisas não estão excluídas, não são antagônicas, trabalham em consonância. A reputação social tem que ter bom testemunho dos de fora, não pode ser apegado ao dinheiro, né? Literalmente é não amante de prata. Não amante de prata. Hospitaleiro, pacífico, amigo do bem, piedoso, alguém cordial, alguém com quem é gostoso conversar, estar por perto. Não pode ser dado ao vinho e precisa ter temperança ou domínio próprio. E também deve ser um exemplo para a igreja e para a liderança. O que nós precisamos é de líderes, de pastores, que a gente sabe o que eles vão fazer. Pastores previsíveis, e não pastores que a gente não sabe como eles vão reagir. Então, muita gente acha que o pastor tem que ser imprevisível, porque precisa ser alguém extremamente criativo o tempo inteiro, e não necessariamente. A previsibilidade das emoções do pastor são a melhor coisa com que a gente pode contar. Porque a gente sabe que pode contar com um pastor que a gente vai pedir uma ajuda para alguma coisa, para rever uma escala de pregação, por exemplo, ou mesmo para confessar um pecado, ou para pedir uma ajuda por algum problema que está passando na família ou nas finanças, enfim, e a gente sabe como aquele indivíduo vai reagir. As pessoas precisam saber como nós vamos reagir, dentro de certo parâmetro. Então, a gente não vai passar nenhuma confiança, nenhuma credibilidade se for alguém altamente instável, se as pessoas não tiverem a menor ideia de como nós vamos reagir ao ser abordado numa situação ou em outra. Então, essa questão é bem interessante. Então, em primeiro lugar, características para a escolha pastoral. Essas duas passagens tratam muito sobre isso. Tá? Depois tratam sobre os diáconos também, enfim. Então, queridos, seguindo aqui. Em segundo lugar, aliás, ainda dentro disso aqui, me perdoem, nós percebemos, queridos, que das 18 características que Paulo lista para pastores e diáconos, enfim, sobretudo para pastores, as 15 características principais, as 15 primeiras características de 1 Timóteo capítulo 3, mais ou menos 93% delas são características de caráter, e apenas 7%, ou menos que isso, são de característica acadêmica, digamos assim. Por exemplo,
irrepreensível, marido de uma só mulher. Eu estou com a passagem aberta aqui. 1 Timóteo, capítulo 3. Irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, seja hospitaleiro. Aí tem apto para ensinar, eu já vou voltar aqui, aí não dado ao vinho nem à violência, mas amável, e por aí vai. Então, dessas 15 características, do verso 1 até o verso 7, 14 são características do seu caráter, e apenas uma é de sua competência, que é a aptidão para ensinar. Mas, infelizmente, nós estamos numa crise contemporânea onde essa característica, que dá mais ou menos 6,66% apenas, eu coloquei 7 aí para arredondar, ela está sendo supervalorizada. Então, nós estamos criando a ideia de pastores com uma cabeça gigante e um coraçãozinho bem pequenininho. Eu lembro do livro Redescoberta da Santidade, acho que é Jay Packer, ele coloca alguns bonequinhos assim. Eu não entendo mais esse livro, mas é muito interessante que ele coloca pessoas que só amam e não pensam, um coração gigante e a cabeça pequenininha. Ou pessoas que só pensam, mas não amam, nem vivem a vida cristã, uma cabeça gigante e um coraçãozinho pequenininho, as pernas pequenininhas. A palavra de Deus é perfeita e diz que o pastor tem que ser, acima de tudo, um ótimo cristão. E essa característica que eu estou destacando aqui para os irmãos, que é a aptidão para ensinar, claro, ensinar a palavra de Deus, que eu estou destacando também como uma questão acadêmica, não necessariamente é acadêmica, porque o Espírito de Deus pode dar, e ele tem dado a muitos crentes, a capacidade para ensinar como um dom do Espírito. Lembrem-se que um dos 22 dons, mais ou menos, que o Novo Testamento menciona, é o dom de mestre. E o dom de mestre não é porque o cara era professor de matemática desde a infância, desde a adolescência, antes de se converter até, que necessariamente ele vai ser um professor da Bíblia na igreja, não. Tá? Pode ser e pode não ser. Então, essa característica, mesmo assim, ela tem o seu tom de academia, e não tem nada de mais nisso, nenhum problema, mas pode ser algo também recebido como dom do Espírito Santo. Então, se a palavra de Deus foca muito mais em caráter, por que nós, não eu e você apenas, mas, de modo geral, a igreja do século XXI, pelo menos no contexto onde eu estou situado, foca muito mais nas questões de competência e não de caráter. Não devemos ter o mesmo foco que Deus dá em sua palavra? Então, essa é para a gente pensar um pouco, tá, queridos? Em seguida, eu coloquei aqui sobre um gráficozinho sobre a relação pastoral com os grupos na igreja. Uma das coisas que tem sido falado é sobre a mulher, a ordenação feminina. E, embora não seja tema da nossa palestra hoje, eu tenho sido perguntado sobre isso, inclusive porque eu defendo a ordenação pastoral feminina, e graças a Deus que não vai dar tempo a responder sobre isso após essa palestra aqui hoje, porque eu tenho que sair para dar aulas. Mas, seja como for, um dos argumentos que o pessoal tem dito é, mas e quando a mulher tiver que orientar um homem no gabinete? Quem disse que essa orientação deve acontecer com homens, de homens para com mulheres, por exemplo? Então, nessa passagem de Tito, capítulo 2, do verso 1 ao 10, Paulo fala que Tito tem que falar segundo a sã doutrina, ou seja, ele tem que ensinar a palavra de Deus. E Paulo diz, o pastor tem que ensinar os homens mais velhos, tem que ensinar as mulheres mais velhas. Aí ele diz, essas mulheres que tem que ensinar as mulheres novas. E ele volta para o pastor tem que ensinar os homens jovens e o pastor tem que ensinar os servos. Peço a vocês que deem uma lida melhor depois, em Tito, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, que não vai dar tempo ler aqui, por isso eu coloquei esse diagrama. Então, meus irmãos, a relação direta dos pastores e dos líderes da igreja com os grupos na igreja, que aqui são 5 grupos, mas em outra hora Paulo fala de outros grupos, né? A Timóteo ele fala mais ou menos desses mesmos grupos, mas também fala do caso das viúvas, e ele distingue viúvas jovens de viúvas velhas. Mas nesse aqui, veja só,
O pastor tem que lidar diretamente com homens velhos, mulheres velhas, homens jovens e servos. Mas não necessariamente, aliás, não deve lidar diretamente com mulheres jovens. Isso não significa dizer que a gente que é pastor não pode chegar, apertar a mão da irmã, eventualmente dar um abraço ou um cheiro, como a gente diz aqui no Nordeste, tá? Pode, a depender do grau de intimidade, enfim, pode sim. Agora, não é algo conveniente o ensino mais de perto. Eu cansei de ver pastores atendendo o gabinete, a portas fechadas, mulheres, com 2 horas de conversa. Será que essa carência dessa irmã não é uma carência marital e ela quer ser ouvida por um homem e, no caso, encontra na figura do pastor essa carência suprida? Isso é algo que deve ser evitado pelos homens, pelos pastores. Porque as mulheres não são tanto fonte de tentação, digamos assim, para os pastores, mas as jovens são. Então, na palavra de Deus, que é inspirada pelo Senhor, nós temos essa proibição. Isso é muito importante. E quem não tem obedecido isso, tem caído em pecado. Mais cedo, mais tarde, no mínimo, se cerca de muitas tentações. Tá bom? Então, assim deve ser em relação à escolha do pastor, e o pastor precisa estar atento a esse tipo de questão. Em segundo lugar, as funções pastorais de acordo com as Escrituras. Pois bem, a Bíblia menciona 7 tipos de pastores, por assim dizer. Então, são os pastores literais de ovelhas, Davi, Raquel e os hebreus de maneira geral. Em segundo lugar, Deus, Pai, como pastor mesmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É uma das passagens mais conhecidas da Escritura. Em terceiro lugar, Davi como rei, pastor do povo. Deus disse que Davi tem que cuidar do povo como um pastor. É interessante, porque nós vemos essa contextualização da parte de Deus, tanto com Davi no Antigo Testamento, que sua profissão original, digamos assim, era pastor, e a gente vê também do Deus Filho, Jesus Cristo, chamando agricultores para semear a palavra, dizendo a um pescador, que foi Pedro, em Lucas capítulo 5, que faria dele um pescador de homens e assim por diante. Em terceiro lugar, Davi como, aliás, em quarto lugar, os falsos mestres de Israel, que é o texto de João capítulo 10. O pastor cuida das ovelhas, ele entra pela porta. O salteador, ou os falsos mestres, que são os ladrões, não, eles entram por cima. Em quinto lugar, o Senhor Jesus Cristo é o pastor principal, o pastor verdadeiro, que dá vida pelas suas ovelhas. E em sexto lugar, os pastores, como os pastores evangélicos hoje, os líderes, pastor, presbítero ou bispo. E em sétimo lugar, o pastoreio que deve ser exercido por todos os crentes, porque em passagens como Colossenses 3,16, Hebreus 3,13 e várias passagens de Hebreus, e também eu não coloquei, eu acabei esquecendo, Efésios capítulo 5, os crentes todos, cheios do Espírito e da palavra, devem ser capazes de instruir e aconselhar uns aos outros, que é uma função pastoral. Então, nós vemos que os pastores têm, há várias funções pastorais e também vários tipos de pastores na Escritura. Nós estamos focados hoje no pastor líder, no pastor mestre. Então, vamos ver 8 dessas atividades. A primeira delas, o ensino. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente, de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Então, eu estou me baseando agora no capítulo 20 de Atos, no episódio quando Paulo se despede da liderança da igreja em Éfeso, em Mileto. Então, ele diz, olha, ensinei publicamente, de casa em casa, e diz também que depois de sua partida, lobos vorazes entrarão no rebanho. Isso aconteceu, irmãos, e por conta disso, desse tipo de situação que o apóstolo Paulo previu, aconteceram os concílios da igreja. Por exemplo, o concílio de Nicéia, que está completando 1.700 anos esse ano, foi para discutir a questão da divindade de Cristo. Então, alguns irmãos acreditam que depois do fechamento do cânon do Novo Testamento, nós somos conhecedores de todas as coisas.
Mas não é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 13. O perfeito não é o Novo Testamento, o perfeito que virá é o Senhor Jesus. Tanto é que o número de heresias na igreja aumentou depois do fechamento do cânon e não foi reduzido, tá? É claro que isso não é culpa do cânon. Eu estou falando apenas de uma constatação histórica. Em segundo lugar, a pregação. Atos 20 e 27. Porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Significa, em poucas palavras, que o apóstolo Paulo ensinou todo o Antigo Testamento em 3 anos, enquanto esteve em Éfeso. Nós sabemos pelo Códice Beza, que é um manuscrito importante do Novo Testamento, que dá um detalhe a mais de Atos 19, que o apóstolo Paulo alugou uma sala na escola de Tirano e que de segunda a sexta-feira, nos 3 anos em que esteve em Éfeso, deu aulas das 11 da manhã às 4 da tarde. Então, você imagina você ter 25 horas de aula, aula de 60 minutos, com o apóstolo Paulo por semana, 100 horas por semana, durante 3 anos. E aí sim, ele pregou e ensinou todo o Antigo Testamento. Aconselhamento, ensino, pregação e aconselhamento. Portanto, estai atentos, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei dia e noite e com lágrimas de aconselhar cada um de vós. Então, o aconselhamento é importante, o aconselhamento não necessariamente é fruto de um púlpito fraco, agora, ele pode ser aumentar a demanda por conta de um púlpito fraco, pode sim. Um púlpito que não ensina de fato a palavra de Deus, que não ensina as pessoas a estudarem a Bíblia, a meditarem, a resolver seus próprios problemas, não como psicólogos, porque pastores não são psicólogos, nem devem sê-lo. Pastores são mestres. Então, a função do pastor não é tentar resolver a vida de cada membro da igreja individualmente. Não, isso aí é a função de um psicólogo. O cara vai lá e se resolve. Não está conseguindo organizar a vida, está num luto muito pesado, vai lá, ele tem ferramentas para isso. De preferência, um cristão. É claro que o pressuposto importa muito, a cosmovisão importa muito. Mas a função do pastor não é necessariamente essa. Agora, aconselhar também é uma tarefa pastoral. E nem sempre é formalmente que isso acontece. Muitas dos aconselhamentos que eu tive, dos melhores, foram tomando um cafezinho ou um caldo de cana com pastel, com amigos, tá? E eu penso que vocês também. Uma das coisas que eu sinto falta e que eu gosto bastante, por isso eu sempre chego mais cedo nos seminários onde eu dou aula, é a conversa de corredor, antes da aula, depois da aula. Eu até me afasto um pouco às vezes, quando a aula é um pouco polêmica, porque eu sei que os alunos querem falar um pouquinho mal de mim. Quer dizer, ele está maluco? De onde ele tirou aquilo? Então, eu sei. Nem sempre eles querem conversa comigo. Mas, muitas vezes, os irmãos dos seminários, que é o público mais de perto que eu tenho, pastoreado, digamos assim, eles não têm outra pessoa de confiança para abrir o coração, para perguntar uma coisa ou outra, e, às vezes, até mesmo nas aulas, um aluno ou outro pergunta uma coisa que parece ser tão genérica, parece não ter nenhuma relevância com a aula, mas tem total relação com a vida dele, com o momento que ele está passando no momento da aula. Então, a gente precisa também ter essa sensibilidade, tá, irmãos? Vamos lá. A visitação, Paulo ensinou publicamente e de casa em casa. De casa em casa é interessante porque a igreja se reunia nas casas, mas esse de casa em casa dá a entender, irmãos, que era algo ainda mais íntimo. Não era só na casa como igreja, mas na casa, no lar dos crentes. Então, eu sei que muitos pastores não visitam mais os crentes, mas isso é uma arte perdida, né? A oração, depois de dizer isso, ajoelhou-se, orou com todos eles. Orar é fundamental, isso aqui não pode ser substituído por absolutamente nada. A administração dos sacramentos, o pastor precisa saber fazer isso com a devida relevância. Eu vou me adiantar um pouco para uma questão que eu considero mais importante da palestra, tá? A disciplina da igreja. Deixa eu passar aqui para vocês. A disciplina da igreja é importante, e a disciplina significa desde a organização do culto, a liturgia, a pregação bem ordenada, como também colocar em disciplina cristãos que insistem numa vida pecaminosa. À Igreja de Deus foi dada essa autoridade para disciplinar. E
Em oitavo lugar, a expansão do reino de Deus. E nessa questão da expansão do reino de Deus, entra exatamente o nosso tema, que é pastores formando pastores. Hoje em dia, nós temos seminários como esse, que está promovendo o encontro online, é o segundo do ano, né? Já teve outras atividades gravadas, aulas gravadas, enfim, durante a semana, mas essa não é... O irmão está com o microfone aberto, meu irmão, por gentileza, silencie. Acho que é o irmão Joaquim. Só fechar, por gentileza, meu irmão, o seu áudio. Veja só, irmãos. Então, assim, a tarefa de formar pastores começou na igreja, na própria igreja. Infelizmente, a igreja acabou entregando isso para os seminários. Mas eu já vou entrar nessa questão. Então, entramos na terceira questão. O trabalho pastoral na prática. A escolha dos pastores, as atividades pastorais e o trabalho pastoral na prática. A oração. Eu vou dar um exemplo aqui do pastor Russell Shedd. Ele menciona em um dos seus livros. Art Wins era o nome do cara, tá? Por muitos anos, missionário na Itália Central, e Jim Elliot, Marte, bem conhecido entre os índios Auca, formaram um grupo de estudos no Wheaton College para orarem por missões. Havia 1.500 alunos no campus, em 1947. Por que não pedir a Deus que enviasse 1.000 dentre eles para o campo missionário? Eles oraram com muita fé. Art orou pedindo a Deus, aluno por aluno, seguindo o rol de matriculados. Então ele orava com a folha lá do rol de matriculados: Senhor, envia Pedro, envia José, envia Caio, envia Fernando, envia Bruno, e assim por diante. Eles oraram com muita fé. Hoje o diário de orações de Wins, já todo consumido pelo tempo, conservado desde os dias da universidade, inclui 535 missionários espalhados por todo o mundo, a partir de quando Art orou com regularidade, nome por nome. Eram 1.500, Deus enviou 535. Somente o esforço de oração daqueles anos, feito com muita dedicação, pode explicar o número de obreiros que estão hoje por todo o mundo e vieram do Wheaton College nesse importante período. Entre eles, o Russell Shedd, né? Que veio para cá, para o Brasil, para Portugal e depois para o Brasil. Shedd também comenta sobre George Miller. Ele diz: somente em resposta à oração, e George Miller nunca pediu um centavo a nenhum ser humano para isso, só pediu a Deus. Mais de 10.000 órfãos, construído 5 casas espaçosas para abrigá-los. Estabeleceu escolas diárias e escolas dominicais em todo o mundo, nas quais talvez 150.000 crianças foram ensinadas, e colocou em circulação 2 milhões de Bíblias e porções da Escritura. Ele publicou, não necessariamente livros dele, né? Mas ele publicou mais de 3 milhões de livros e panfletos. Então, calcula-se que isso tenha sido, na época, em torno de 7 milhões e meio de dólares. Na época que Shedd publicou seu livro, pelo menos 3 vezes maior, talvez hoje 4 a 5 vezes maior o valor do que isso foi na época. Tá bom? O que seria hoje. Em segundo lugar, sobre o trabalho pastoral na prática, irmãos, nós vemos a questão do incentivo a novos pastores. Shedd diz o seguinte: Jesus viu mais potencial em leigos, entre aspas, do que em clérigos. Provavelmente a razão disso é o fato de que pessoas como pescadores e coletores de impostos tinham menos resistência aos conceitos de Jesus do que os religiosos. Os fariseus e os sacerdotes, cheios de preconceitos, não eram maleáveis. Basta ler os evangelhos, né? Para saber disso. Somente os que desejam aprender com Jesus devem ser candidatos para liderar em seu reino. Então precisamos incentivar todos a crescerem. É claro que Deus usa qualquer um, mas às vezes a gente não atenta para o fato de Deus usar também aquilo que nós chamamos hoje de leigos, tá? Em terceiro lugar, e vamos demorar um pouco mais aqui, respeito aos candidatos ao pastorado. Respeito. Vejam só, eu vou citar aqui apesar de todos nós admirarmos Charles Spurgeon, vou citar um caso triste que aconteceu com ele protagonizando, tá? No livreto O Chamado para o Ministério, é um livreto publicado pela PES, tem a referência aí embaixo. Ele diz o seguinte: aquele tórax estreito
não indica um homem formado para falar em público. Vocês podem achar ridículo, mas ainda estou bem certo de que quando um homem tem peito encolhido, sem distância entre os ombros, o sapientíssimo não teve a intenção de que ele pregasse habitualmente. Se fosse este o seu propósito, teria dado, em alguma medida, amplitude de peito suficiente para produzir razoável porção de energia pulmonar. Quando o senhor planeja que uma criatura corra, dá-lhe pernas velozes, e se planeja que outra pessoa pregue, dá-lhe pulmões adequados. O irmão que tem de fazer uma pausa no meio de uma frase e acionar sua bomba de ar, deve perguntar a si mesmo se não há alguma outra ocupação para a qual esteja mais bem adaptado. O homem que mal chega ao fim de uma frase sem se afligir, dificilmente será chamado para cumprir a ordem, clama e não te cales. Talvez haja exceções, mas a regra geral não tem valor. Irmãos com deformação na boca e com articulação defeituosa geralmente não são chamados para pregar o evangelho. O mesmo se aplica a irmãos defeituosos de palato ou com palato imperfeito. Recebeu-se há pouco tempo o pedido de admissão de um jovem que tinha uma espécie de movimento giratório em seu maxilar. Movimento do tipo mais penoso para quem o vê. Seu pastor o recomendou como um jovem muito santo, que fora instrumento para levar alguns a Cristo. Expressou a esperança de que eu receberia, mas não pude ver a conveniência disso. Eu não poderia olhar para ele sem rir enquanto ele pregasse, ainda que tivesse por todo o ouro de Tarsis, e com toda a probabilidade, dentre 10 dos seus ouvintes, 9 seriam mais sensíveis do que eu. Um homem com língua grande que enchia toda a cavidade bucal e causava confusão. Outro sem dentes, outro que gaguejava, outro que não conseguia pronunciar todo o alfabeto. A todos, pesarosamente, tive de rejeitar, baseando-me no fato de que Deus não lhe dera aqueles meios físicos que, nos termos do livro de oração da Igreja Anglicana, são geralmente necessários. Meus irmãos, aqui são palavras do próprio Spurgeon, não são as intenções mal compreendidas de um de seus biógrafos, tá? Então, veja só, até o mais santo dos pregadores falha. Então, se Spurgeon cometeu esta terrível injustiça e caçoou de alguns irmãos assim, prestemos atenção, porque nós precisamos ter o devido respeito com aqueles que Deus escolheu. E devemos amar as pessoas porque elas são a imagem de Deus e mais. O novo mandamento que o Senhor nos deu é que nós devemos amar o próximo não porque nós nos amamos, mas amá-los como Jesus os amou. Então, isso também diz respeito a os candidatos que Deus pode querer usar. E o tempo dirá se foram chamados por Deus ou não, entre outras coisas. Agora, Spurgeon rejeitou esses candidatos no seu seminário por conta dessas questões físicas. Enquanto eu estava relendo essa passagem de Spurgeon, eu lembrei que a palavra de Deus ensina que Deus chamou para o ministério Moisés, um homem pesado de língua, e Moisés ficou fazendo fricote, como a gente costuma dizer aqui. Aí Deus disse, Moisés, quem foi que fez o mudo e o que fala, o cego e o que vê? Jeremias também disse, eu sou muito jovem, eu não sei falar. Deus disse, Jeremias, não diga que você é muito jovem, porque onde eu mandar, você irá. E o que eu mandar você dizer, você vai dizer. Não tem isso, não. Com Deus não tem isso, não, irmãos. Timóteo era um homem doente e tímido. Nós começamos a palestra de hoje lendo um trecho de uma carta que Paulo enviou a Timóteo, tá? Então, assim, Paulo era um homem que não enxergava bem e que tinha uma aparência fraca, na opinião dos gregos, né, de Corinto. Aí estão todas essas referências. Paulo ficou cego 3 dias, ele ficou curado depois, mas é muito possível que ele tenha ficado sequelado. Ele disse aos Gálatas que a primeira vez que ele pregou o evangelho foi por uma questão de enfermidade, que era nos olhos, tá? E a gente vê que Paulo é provavelmente o autor mais lido de todos os tempos, porque o que nós lemos da Bíblia são as cartas paulinas, por exemplo, tá? E a Bíblia é o livro mais lido de todos os tempos, então não é tão difícil concluir assim.
Então, eu digo aqui, queridos, que talvez as pessoas que você não quer recomendar para o Sagrado Ministério sejam justamente as que Deus quer enviar. Porque o reino de Deus é de cabeça para baixo, como nós muito bem sabemos, tá? Então, eu lembro do pastor que eu tive durante 12 anos, pastor Nelson. Ele disse que uma vez, na igreja dele, no interior da Paraíba, em Ingá, se eu não estiver enganado, foi isso mesmo, foi isso mesmo. Uma vez Deus usou alguém para uma profecia e disse que Deus tinha separado 2 jovens daquela igreja. E tinha 2 jovens que pregavam já, e todo mundo disse, é fulano e cicrano, né? E não era. Era ele, depois o tempo mostrou, e outro pastor, que já está jubilado também, lá em João Pessoa, na Paraíba, tá? Minha terra natal. Então é isso. Respeito àqueles que Deus chamou. É interessante, irmãos, porque aqueles que a gente não quer recomendar para o ministério, às vezes por uma questão não de caráter. Lembram? Spurgeon falou aí que esse jovem que tinha um problema na boca foi recomendado pelo seu pastor como um jovem santo e que tinha levado muita gente a Cristo. Pode ser que essa pessoa que a gente está com preconceito, com discriminação, daqui a pouco seja o nosso pastor. Atentem bem para isso, tenham cuidado, porque Deus cumprirá seus propósitos a despeito da nossa discriminação. Atentem bem para isso. Em quarto lugar, quem é quem no reino de Deus? Então tem uma questão bem interessante aqui, irmãos, uma pesquisa do professor Earl Ellis, do Seminário Sudoeste em Fort Worth, no Texas. Ele percebeu o seguinte: quando as designações atribuídas aos companheiros de Paulo são verificadas, fica clara a ausência de certos termos, não somente daqueles que mais tarde se tornaram tradicionais para os líderes na igreja, pastor e tal, mas também os termos que identificam os dons e carismas espirituais especificados por Paulo em suas cartas. Em suas cartas, nenhum de seus companheiros é chamado de profeta, professor e pastor. Aí fiquei lembrando, não, mas Atos não fala isso? Mas Atos não é carta de Paulo, né? Muito menos ancião ou bispo. As designações mais usadas por Paulo são, em ordem de frequência, cooperador, irmão, servo e apóstolo, enviado. Paulo entendia que todos somos preciosos aos olhos de Deus, importantes para a missão, e que titulações não devem estar acima do respeito que devemos ter para com cada servo de Deus, e que, no fim de tudo, nós somos todos iguais. Então, alguns irmãos fazem uma questão medonha. Qual é seu nome, irmão? Meu nome é pastor fulano. Meu Deus do céu. Até hoje, irmãos, eu tenho 39 anos e só vi uma pessoa que o nome do cara é pastor, que foi aquele cara da Fórmula 1. Vocês lembram? Pastor Maldonado, é o nome dele. Pastor, irmãos, é uma titulação eclesiástica. Por que a gente faz tanta questão no dia a dia, quando a gente está com a membresia da igreja? Meu Deus do céu. Irmãos, eu fico pensando também, é um negócio meio esquisito, às vezes, quando a esposa do pastor chama ele de pastor em público. Ele não chama pelo nome. Então, às vezes, eu vi algumas pessoas dizendo, é por uma questão de respeito. Não tem respeito maior do que chamar alguém pelo seu devido nome, o nome que seus pais lhe deram, tá? Agora, será que o nosso respeito está sendo baseado em titulação acadêmica e em eclesiástica? Ou a nossa autoridade vem do fato de que, de fato, somos chamados por Deus e vivemos como bons cristãos no mundo? Meus irmãos, em quinto lugar, pastores formam pastores, mas isso pode ter uma metodologia variada, tá certo? Então, tem um exemplo aqui interessante. O Dr. Shed comentou o seguinte: uma denominação evangélica no México colocou como regra para a ordenação vários passos necessários para o pastorado. Somente os homens que tivessem cruzado de forma bem-sucedida esses passos passariam pela ordenação. E os passos são os seguintes, vejam só. Primeiro, se um jovem alegasse ter recebido o chamado ao ministério, ele seria solicitado a investir 1 ano evangelizando e distribuindo folhetos evangelísticos. 1 ano. Segundo lugar, se ele demonstrasse certa habilidade em convencer pessoas a considerar Cristo, ele então seria solicitado a começar uma congregação ou um ponto de pregação.
Se ele fosse bem-sucedido em trazer um grupo de pessoas para regularmente adorar a Deus e ouvir sua palavra, ele poderia prosseguir ao terceiro passo, que é o seguinte. Terceiro passo, ele seria solicitado a servir como assistente de um pastor. Vejam, até agora não tem seminário. Assim poderia aprender não somente os segredos de um ministério bem-sucedido, como também o pastor poderia avaliar sua atitude de servo por um ano. Em quarto lugar, com a afirmação do pastor, ele era então obrigado a completar o curso de seminário ou escola bíblica. Então, dá a entender que ele poderia já ter começado, né? Em quinto lugar, após o término bem-sucedido dos seus estudos teológicos, ele seria submetido a uma série de 3 dias de perguntas feitas por pastores. Se estes finalmente ficassem convencidos de que ele tinha as qualidades e o conhecimento necessários para o pastorado, eles recomendariam a ordenação do candidato. Acharam um modelo interessante? A gente pode conversar sobre isso após a minha fala, tá? Mas vejam só, queridos, muitas dessas questões as nossas igrejas brasileiras já fazem informalmente, não é isso? Geralmente, as igrejas dão o pastor dá uma carta de recomendação para o candidato estudar numa instituição, num seminário teológico, àqueles que já demonstram alguma aptidão. E, mais recentemente, talvez nos últimos 15 ou 20 anos, também tem chegado aos nossos seminários de várias frentes denominacionais e não denominacionais, alunos que não desejam ser pastores e dizem sem nenhum problema, afinal de contas, não é pecado não ser pastor, mas querem um pouco mais de instrução bíblica para ser um melhor cristão, para ajudar na escola bíblica, eventualmente até para pregar de vez em quando, tá? Mas não tem problema. Então, assim, esse é um modelo, não precisa ser o único. Outro modelo interessante, eu acho, outra questão é o seguinte, o Rusto Gonzalez comenta o seguinte, em 1293, o mestre da escola catedral de Palência não sabia ler. Um pouco mais tarde, os prelados de Ávila se queixavam de que havia clérigos na catedral local que mal sabiam ler. E em 1325, outro concílio de Segóvia ordenou que nas escolas catedrais das arquidioceses se ensinasse teologia, enquanto era requisitado das diocesanas tão somente a gramática, a lógica, a retórica, ou seja, o antigo trivium, né, vocês sabem, tem isso, apesar de que agora, em vez de astronomia, que exigia certas habilidades matemáticas, se estudaria lógica. Então, aqui eu trago, irmãos, não o modelo, mas a questão de que, de tempos em tempos, há uma crise na escolha dos pastores. Aqui não pode, um pastor que não sabe ler. Não, é inadmissível. Tá? Então, assim, às vezes, quando a gente fala sobre isso, tem gente que diz, não, mas fulano é analfabeto e é um tremendo evangelista, ganhou muita gente para Cristo, muita gente se converteu com sua pregação. E daí? Ele pode continuar pregando, testemunhando, agora liderar a igreja, ensinar a palavra, sendo analfabeto? Não pode, não tem como. Não tem como. Tá? Sendo analfabeto, não tem como. Tendo até um grau, uma baixa diplomação em escolaridade, é possível, mas analfabeto não, tá? E tem mais, se ele de fato ama a Cristo e quer aprender sua palavra, há quanto tempo ele é analfabeto e já está na igreja? Por que não se interessou por se alfabetizar ainda? Outra coisa, o Chico Gonzalez ainda comenta, aliás, ainda não, os seminários teológicos surgiram apenas em 1563 e tem uma ideia de ser sementeira. Mas, antes de 1563, como a igreja preparava a sua liderança? Sempre preparou a liderança de uma maneira ou de outra. Tá? A liderança da igreja não começou a ser preparada quando os seminários surgiram. Sempre aconteceu. Os seminários surgiram para ajudar, e tem sido realmente de grande ajuda. Mas a igreja sempre preparou sua liderança. Outra questão, irmãos. Com o surgimento da imprensa, pela primeira vez na história, os alunos e professores puderam ter textos completos para estudar. Então, Deus tem dado ainda mais ferramentas para o estudo bíblico teológico. Nós não podemos simplesmente descartar isso. Precisamos fazer uso da maior e melhor plataforma de educação de todos os tempos. O livro. O livro. É barato, você leva para onde quer.
Se faltar energia, essa reunião acaba aqui. Mas cada um pode continuar lendo seu livro, não é isso? Então a internet é muito bom, fantástico. Eu uso todo dia. Mas o livro eu considero ainda como uma plataforma melhor. Tanto é que a gente faz uso do livro na internet. Mas nenhum livro que eu tenho muitos livros, nenhum deles tem vendendo um plano de internet, por exemplo. Né? Outra questão, Rúdio Gonzalez comenta o seguinte, dessa vez sobre o período pós-reforma nos Morávios, entre o Zinzendorf. Ele diz, outro personagem importante na história do pietismo foi o conde Nicolau von Zinzendorf, formado tanto no ambiente petista de Heil, como no luteranismo mais tradicional de Wittenberg. Zinzendorf não pôde estudar teologia como sempre quis, porque sua família o destinou ao serviço civil e o obrigou a estudar as leis. Por essas e outras razões, a experiência universitária de Zinzendorf nem sempre foi agradável. Mas, apesar disso, ele continuou lendo o Novo Testamento em grego, e consultando vários dos melhores estudiosos de seu tempo. Por isso, embora não tivesse escrito ou dito muita coisa sobre a educação teológica em si, ele se dedicou a que os líderes morávios, que se tornariam missionários por todo o mundo, fossem formados na Universidade de Yale. Então, assim, queridos, mesmo que o indivíduo não tenha uma formação, não tenha um estudo formal, e ele quer ser pastor ou líder no reino de Deus, ele precisa de instrução. Ele precisa ler, ele precisa aprender. Nada disso é desculpa, nada disso vai ser considerado como um motivo digno diante de Deus e da igreja, tá bom? Outra questão interessante, nós já estamos chegando perto do final, é a posição de John Wesley no avivamento wesleyano na Inglaterra. O Rússio Gonzalez diz o seguinte, com relação ao metodismo, devemos lembrar que John Wesley não pretendia criar uma nova igreja, mas simplesmente revitalizar a fé daqueles que já pertenciam a uma igreja, quase sempre a anglicana. De acordo com o seu entendimento, a ordenação que lhe interessava era a da igreja anglicana, cujos pastores geralmente eram formados nas escolas teológicas do país, conforme o próprio Wesley, que estudara na Universidade de Oxford. E, digo mais, que sabia ler o Novo Testamento desde os 16 para 17 anos de idade, que aprendeu com sua mãe, Susana Wesley. Tá? Nenhum professor foi tão importante na vida de Wesley quanto sua mãe, nem mesmo seu pai, que era pastor. Eu sigo dizendo aqui. Portanto, Wesley escreveu pouco sobre a preparação ou os requisitos acadêmicos para a ordenação, mesmo que ele tenha escrito 200 livros, viu, irmãos? Mas, à medida que os ministros ordenados não eram suficientes para o trabalho de pregação e de cuidado pastoral, o que é que ele fez? O Wesley se mostrou disposto a reconhecer e incentivar o ministério da pregação leiga, que não dava tempo de formar todo mundo. E nem todo mundo queria. Assim, em seu diário de 12 de abril de 1789, ele registrou: durante 50 anos, mantive-me no mesmo caminho, não me afastando nunca da doutrina da igreja, ou seja, da Inglaterra, nem de sua disciplina, e desta última, não por escolha, mas por necessidade. Portanto, no decurso dos últimos anos, me vi forçado, conforme demonstrei em outras oportunidades, a 1. Pregar ao ar livre. 2. Orar de improviso, espontaneamente, temporaneamente. 3. Criar associações. E 4. Aceitar a ajuda de pregadores leigos. E aí, o Gonzalez segue dizendo, logo, se a preparação para o ministério ordenado não o tinha afligido, a instrução dos pregadores leigos acabou sendo sua preocupação. Assim, em 1757, ele escreveu o Tratado Salvaguarda contra as Ideias Erradas da Religião, que foi planejada para o uso de todas as pessoas que estão sob os meus cuidados, mas, sobretudo, para os jovens pregadores. E o que era isso? Pela mesma razão, ele compilou e publicou a Biblioteca Cristã, uma coleção de 50 livros que, apesar de não concordar em tudo com eles, Wesley acreditava que cada pregador deveria ler. Então, para aquela multidão de pregadores, sem ordenação, sem um diploma de graduação,
o Wesley providenciou, então, uma biblioteca mínima de 50 volumes. E 50 volumes, para alguém que vai começar a pregar, é um bom começo, digamos assim. Tá bom? Então, a metodologia é diversa, irmãos, mas os pastores sempre estão empenhados em formar novos pastores. Em sexto e último lugar, o caminho para o sucesso. Uma pesquisa do seminário Fuller, de Pasadena, na Califórnia, promoveu uma pesquisa que foi realizada com 900 líderes da história da igreja, passados e presentes, demonstram 6 atitudes básicas nas vidas daqueles líderes mais eficazes. Olha só que curioso. Eles identificaram 6 atitudes que geralmente eles têm. 900 líderes. É uma amostra muito boa, não? Primeira, eles reconhecem que a autoridade espiritual é a base principal do poder. Segunda, eles mantêm uma postura de aluno durante a vida toda. Então, vocês, queridos alunos, após pegar o diploma, não abandonem a biblioteca, não abandonem os congressos, continuem nessa atitude de aluno, que vai ser até melhor depois, né? Que não vai ter que entregar trabalho, não vai ter que ser avaliado por nota, mas o ministério de vocês, a fidelidade a Deus no ministério vai avaliar tudo, né? Terceira, procuraram jovens que mostram disposição e capacitação divina para o trabalho. Quarta, eles têm uma consciência crescente de seu próprio destino. Quinta, eles têm uma filosofia de ministério clara e dinâmica, uma compreensão de seus dons espirituais e como usá-los. Tem um ministério focalizado, essa é uma questão interessante, não se envolvem com o ministério que os distraem. Muitas vezes tem também uma declaração escrita e precisa de seu propósito e método de ministério. É algo interessante. E sexta, eles têm uma perspectiva vitalícia de ministério. Então, para concluir, meus irmãos, a única chave para o sucesso ministerial é a obediência à palavra de Deus. Mas Deus também nos concede a oportunidade de aprender e até mesmo aplicar novas metodologias à medida que a necessidade aparece. Portanto, preparar novos pastores é algo que pastores devem fazer sempre junto com a igreja e com todas as ferramentas disponíveis nos mais variados contextos. No nosso contexto, a internet está à disposição, professores estão à disposição, livros estão à disposição, o YouTube está à disposição, mas em alguns contextos, os cursos têm que ser na calada da noite, tem que ser de madrugada, por conta da perseguição. É um professor visitante de vez em quando, que nem sempre fala a mesma língua, mas de uma forma ou de outra, Deus tem usado todos esses meios para abençoar a sua igreja e para treinar líderes para formar pastores. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Obrigado pela atenção. Amém, professor Bruno. Agradeço demais pela exposição, muito concisa, mas ao mesmo tempo muito conteúdo para nós refletirmos e nos orientar também, dar instruções para os alunos aqui e pastores, né? Para refrescar nossa memória também daquilo que é importante, essencial para a formação de pastores e discipular pastores. Eu queria fazer uma pergunta para o professor. Você disse que vai ter uma aula agora. Você teria tempo para dar algumas perguntas, responder agora ou não? Só para a gente entender. Tenho sim. Eu posso ficar mais uns 15 minutos. Tá. Então, eu gostaria de abrir para alguns irmãos que estão aqui conosco aqui, para fazer algumas perguntas para o professor acerca do tema, para antes de nós encerrarmos. Professor Fernando, professor Dialim, algum outro aluno, alguns dos representantes estão aqui. Tem alguma pergunta? Dialim. Porque assim, eu sempre me sinto compelido nessas horas, né? É porque a mente vai fervilhando, né? Ouvindo pessoas com exposições tão interessantes como essa, tão completas, elas nos estimulam. Mas algo lá no começo, porque aqui no Brasil nós somos tentados a levar o negócio meio que 8 ou 80, né? Em muitas questões. Aí quando a gente fala sobre a questão de Deus ter escolhido, e eu achei fantástico a forma que foi colocado, né? Às vezes pessoas que não é a primeira da nossa lista, no sentido de competência, que a gente tem esse olhar muito voltado por competência e resultado, habilidade, né? Pessoas que aparentemente, né, são extremamente habilidosas, e aí
ou a questão academicista, né? Você é um indivíduo que ele é muito acadêmico, ou outro que não tem isso, mas Deus chamou, né, essas pessoas. Só que aqui no Brasil a gente pensa assim, não, o irmãozinho que é humilde, que Deus chamou, aí, tá vendo? Deus escolheu, ponto, acabou. Né? E não é gerado a consciência de que, sim, Deus chamou, porque há uma clareza de evangelho, mas há também uma chamada a esse conhecer e continuar conhecendo a Deus. Né? Aí o irmão até citou sobre assim, poxa, de repente o irmão é analfabeto, foi chamado por Deus, mas está há tantos anos, por que que não procurou se alfabetizar? Né, de algum modo. Né? A gente precisa entender que algumas deficiências em nosso meio, elas podem ser trabalhadas, né? A pessoa não saiu do estado da deficiência, considerando lá a fala lá do pregador, né? Do Spurgeon e tudo mais, ela não saiu da condição de deficiente, mas ela pode ser acessibilizada para que o desempenho dela seja o melhor dentro da condição que ela tem, né, dentro da condição que ela possui. E às vezes nós abrimos mão disso. E aí o Senhor vê, no caso da preparação e essa reflexão, né, os próprios seminários, o próprio pensamento da igreja, como uma forma de despertar isso, ao invés de a gente, de alguma forma, abraçar essa coisa assim, meu irmão, mesmo você na sua humildade, Deus te escolheu, tá tudo certo, ou meu irmão, Deus te escolheu e ainda te dispôs meios para aperfeiçoamento. Sim, meu irmão, muito interessante sua colocação, viu? Muito obrigado. Realmente, essa é a ideia mesmo, tá? Essa é a ideia, porque assim, o fato de Deus escolher não significa dizer que ele entregou toda a competência na hora, né? Isso não é bíblico. E tem mais, o crescimento no conhecimento da palavra de Deus e o desenvolvimento ministerial é para todos os cristãos, para líderes e não líderes. Lembram a fala de Paulo aos Efésios, em Efésios 4? É isso. Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando a edificação de todo o corpo. Então, assim, uma das provas de que Deus realmente escolheu alguém para o ministério é o desejo em ser pastor. E para ser pastor é necessário saber ler bem e explicar bem a escritura. Então, se o cara foi chamado de fato por Deus, é a primeira questão. É a primeira questão de 1 Timóteo capítulo 3. Se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente. E o restante depende disso. E mais, eu diria mais. Para ser uma pessoa de caráter transformado, bem qualificado, como Paulo coloca aqui em 1 Timóteo 3 e outras passagens, como é que a gente vai ser moldado por Deus se a gente não estuda profundamente as Escrituras para ser alguém irrepreensível? Então, até para ser um bom cristão mesmo, precisa estudar bem as Escrituras. Realmente, é como o senhor disse, meu irmão, aqui no Brasil é 8 ou 80, né? Porque nós somos muito apaixonados e a gente pensa muitas vezes que a gente às vezes quer divinizar o lado humano de Jesus, imagina o nosso, né? Então, não é, o irmão está coberto de razão. Muito obrigado pela sua colocação. Professor Bruno, tem uma pergunta também aqui, talvez. Eu vou dar preferência por irmão Leomar, que tá com a gente aqui. A Leomar, fica à vontade. A paz do Senhor a todos os meus colegas. Pastor, eu gostaria de perguntar sobre aconselhamento pastoral. Eu vejo que é um desafio muito grande, né? Peraí, só um momentinho. Deixa eu só desligar esse negócio. Eu vejo que é um desafio muito grande, porque quando a gente está mais perto dos irmãos, a gente encontra tantos problemas, né, e dos mais diversificados possíveis. Se a gente for parar para pensar, a gente tem o Espírito Santo para nos ajudar, né, nessa questão. Fora isso, eu creio também que tenha experiências, né, pessoais. E na visão do senhor,
como que a gente pode aumentar esse recurso onde a gente vai aplicar o aconselhamento para uma pessoa? A gente tem Deus e tem experiência. Fora isso, o que o senhor pode nos falar nesse sentido? Veja só, meus irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 16, Paulo diz assim: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me trouxe ânimo e não se envergonhou de eu estar na prisão. 2 Timóteo 1,16. Então, Paulo fala de Onesíforo lhe trazendo ânimo, fala de Tito também, tá? Tito foi um cara fantástico, muito usado por Deus para elevar o ânimo de Paulo, e esse ânimo significa que realmente ele aconselhou e ajudou Paulo. Então, assim, o desânimo bate na porta de qualquer um, de qualquer um. Lembrem-se que Jesus chegou a suar sangue, né? Ele estava profundamente angustiado e o doutor Lucas registrou isso. Então, assim, tem muitas questões sobre o aconselhamento, tanto é que hoje em dia tem curso de mestrado e até doutorado em aconselhamento cristão e aconselhamento bíblico, né? Tem até essas vertentes aí. Agora, de modo geral, o aconselhamento deveria ser uma prática mais comum no nosso meio, sobretudo por essas passagens de Efésios 5, Colossenses 3,16 e as passagens de Hebreus que eu pus aí na apostila, falam desse aconselhamento mútuo de animar-se, e não é animar porque Deus vai te dar a vitória, vou animar porque eu vi um anjo. Não necessariamente, tá? Aliás, isso não é colocado na Escritura, mas animar porque Jesus está voltando, porque o dia se aproxima. Essa é a principal questão da mensagem no aconselhamento bíblico. Agora, não é porque a principal que deve ser a única, tá bom? É claro, irmãos, que às vezes alguém, por exemplo, pode estar pensando em desistir do curso. E às vezes um café com dois irmãos e uma tapinha nas costas, vamos lá, meu irmão, deixa de moleza, vamos lá, nós vamos te ajudar. Tu tá precisando de quê? Eu não tenho dinheiro para comprar os livros. Eu te empresto, meu irmão, tá resolvido, pronto, nós não se fala mais nisso. Olha, eu estava no doutorado, eu passei 1 ano e meio pensando todo mês, por que eu estou fazendo esse curso, meu Deus? E eu chegava no seminário, na época na Juvep, lá em João Pessoa, e uma vez eu falei com a irmã lá, uma amiga minha, é coordenadora lá, e eu disse Valesca, olha, eu não sei por que eu estou fazendo esse curso. E ela, para com isso, me deu uma bronca, né? Uma bronca de amiga, não era uma bronca de chefe, embora fosse minha chefe. Você está fazendo isso para a glória de Deus e você vai terminar e tal. E é mesmo. Então, às vezes, isso vale e resolve, viu? Isso vale e resolve. Agora, é claro, essa experiência, meu irmão, ela tem que ser sempre embasada na sabedoria da Escritura. E a sabedoria que Deus dá é prometida nos primeiros, sobretudo, né, nos primeiros 3 capítulos do livro de Provérbios, é como uma poupança a longo prazo. Nós vamos adquirindo essa sabedoria como uma poupança a longo prazo. Então, quando eu era novíssimo convertido, na adolescência, e eu via os meus amigos, os jovens, perguntando sempre a Sérgio, que era o líder dos jovens na época, e foi meu discipulador, digamos assim, eu pensava, puxa, um dia eu gostaria de saber responder essas perguntas também, porque eu não sei nada, porque eu não tinha lido a Bíblia. Mas aí eu li a Bíblia a primeira vez e fui capaz de aconselhar um pouquinho aqui e acolá. E fui lendo, estou lendo até hoje, e consigo aconselhar um pouco mais, tá? Então, assim, essa sabedoria deve ser buscada com base na Escritura o tempo todo, e a gente vai colhendo à medida que os anos vão se passando. Então, por exemplo, hoje eu tenho 13 anos de casado, mas eu não tenho competência, eu penso, para aconselhar alguém que tem 30 anos de casado. Mas alguém que está começando, eu consigo. A não ser que seja algo muito específico e eu preciso encaminhar para alguém. Isso também faz parte, tá? Encaminhar a alguém por um problema que a gente não tem expertise, tá? Que a gente não tem sabedoria. Não tem problema, não. Não saber. Ninguém sabe de tudo. Encaminha para outra pessoa, se for o caso. Tá bom? Amém.